Este primeiro mecanismo que estamos vendo, também chamado de mecanismo de Grashof, trata-se de um mecanismo de 4 barras de classe 1. O mecanismo para ser classificado como classe 1 deverá apresentar a seguinte condição: a soma dos comprimentos do menor e maior elo devem ser menor ou igual à soma dos comprimentos dos dois elos remanescentes. Nesta classe, pelo menos um dos elos é capaz de fazer uma revolução completa de 360 graus, em torno de um elo de referência. Como exemplos de mecanismos de 4 barras na classe 1, temos a manivela seguidora, a dupla manivela e o duplo seguidor de Grashof. Já este segundo mecanismo que estamos vendo, também chamado de mecanismo não Grashof, trata-se de um mecanismo de 4 barras de classe 2. O mecanismo para ser classificado como classe 2 deverá apresentar a seguinte condição: a soma dos comprimentos do menor e maior elo devem ser maior do que a soma dos comprimentos dos dois elos remanescentes. Nesta classe, nenhum dos elos consegue fazer uma revolução completa de 360 graus, em torno de um elo referente. Como exemplo de mecanismo de 4 barras na classe 2, temos o triplo seguidor. Neste terceiro mecanismo, também chamado de caso especial de Grashof, refere-se a um mecanismo de 4 barras de classe 3. O mecanismo para ser considerado classe 3 deverá apresentar a seguinte condição: a soma dos comprimentos do menor e maior elo devem ser iguais à soma dos comprimentos dos dois elos remanescentes. Nesta classe, um ou mais elos fazem uma revolução completa de 360 graus, em torno de um elo fixo. Como exemplos de mecanismos de 4 barras na classe 3, temos as duplas manivelas ou manivelas seguidoras. Aqui neste quarto mecanismo, também chamado de caso especial Grashof, refere-se ao mecanismo de 4 barras, classe 3. Assim como no exemplo de mecanismo anterior, este atende aos requisitos para efetivar a condição de classe 3. Perceba que seu movimento de um elo executando uma revolução de 360 graus gira em torno de um outro elo fixo, tal qual a uma manivela seguidora.